a todas, a todes, não, né? Não. Misericórdia, né? É um mundo muito louco, né? Estamos vivendo um mundo muito bagunçado. Eu tinha, antes de começar aqui, né? Eu preparo as coisas, depois eu bagunço tudo de forma embaralhada, né? Tinha preparado, peguei um pouquinho mais, tinha preparado uma ilustração ali, mas eu vou usá-la já agora. Vou quebrar um gelo aqui que eu estou nervoso. Ontem eu estava vendo um programa, estava no hospital, levei minha filhinha lá que estava meio gripadinha, né? Essa é madrugada, na verdade. Estamos até quase 5 da manhã no hospital lá, mas não foi nada, mas tive que levar ela para passar no médico. E aí estavam passando um programa lá, né, na TV, e estava passando um programa, Mundo Pets, o nome do programa, Mundo Pet. E aí, um programa envolvendo animais, principalmente cachorro. E eu fiquei vendo aquele programa ali, eu fiquei anestesiado. Eu gosto de cachorro, vocês gostam de cachorro? Cachorro é muito legal, né? Bicho é muito legal. Mas eu fiquei vendo aquele programa e falei, não pode ser verdade um negócio desse, né? O jeito que eles estavam tratando os cachorros, né? De tanta coisa legal, mas tanta coisa absurda, uma delas é que eles tem gente fazendo festa de aniversário para cachorro. Vocês tinham visto isso já? Eles fazem festa de aniversário para cachorro, aí convidam os coleguinhas, né? Tem tudo. Cada cachorro que vai leva um presente. Cara, ai meu Deus. Eu fiquei vendo aquilo de madrugada e fiquei pensando, Senhor, quanta coisa invertida, né? E tem empresas que se especializam em promover festa. Daí eles vão, tem bolos, tem os docinhos, tudo, né? O repórter comeu, experimentou um docinho de cachorro lá. Eu falei, quanta bizarrice, né? Tudo bem a gente gostar de animal, gostar de cachorro, mas humanizar o bichinho é complicado, né? Colocar como um humano, né? E ele tem sentimento, o cachorro tem saudade, o cachorro, enfim, é complicado. Mas vocês podem perguntar o que isso tem a ver com o que a gente vai falar aqui, tem bastante a ver, né? Porque quando nós falamos de sentimentos e de alguns valores, né? É só o ser humano, é só o homem que possui. Nós temos que amar os bichinhos e os pets, mas no devido lugar deles, gastar com eles sim, se estiver doente, tratar, mas tratando como pet, jamais equiparando, né, um cachorro com um ser humano, qualquer animal. Nós somos a obra da criação do Senhor, né, criados à imagem de Deus. E é isso que nós vamos ver aqui um pouquinho. Bem, eu, como vocês todos já sabem, né, eu fui convidado com bastante antecedência para falar para vocês aqui, né. Disseram a mesma piadinha que o João Carlos fez lá em Itapetininga. Fizeram uma lista dos convidados que iriam trazer, né? Daí estava lá o John Piper, né? O Nicodemos e o pastor Claudinei, né? Daí escolheram a mim, né, entre os três, né? Então, aí me convidaram com bastante antecedência, assim, ontem, né? Ontem. Isso porque, brincadeiras à parte, né? Os irmãos sabem do imprevisto com o nosso irmão pastor Márcio. E aí, como eu já vinha para cá fazer uma visita para o pastor Ronaldo, fiz uma visita hoje à tarde para ele, fiz uma visita para uma madrinha minha que eu tenho aqui na cidade também, uma prima, né? Madrinha do tempo que a gente era católico. E também tem mais uma visita para fazer mais para a noite, não sei se vai rolar ainda, né? Vamos ver, dependendo do... E aí a Lília e o João Carlos nos chamaram se nós não poderíamos falar aqui. Eu falei, eu vou, então, é um dia só, mas a gente vai, né? Aí eu fiquei lá em casa, cheguei e fiz assim, né? O Senhor mostrou esse texto para mim, eu quero compartilhar com vocês. Brincadeira, né? Bem, mas brincadeiras à parte, deixa eu abrir minha cola aqui. Eu agradeço bastante pelo convite que os irmãos me fizeram. Espero de alguma forma poder contribuir. Os irmãos que me conhecem sabem que alguns que me conhecem mais de perto, eu tenho dificuldade em pregar em outras igrejas. Sou um pastor bem caipira mesmo. E gosto de pregar, prefiro lá na minha igreja, só onde eu conheço meus irmãos, né? Então, ver um monte de rostinhos que eu não conheço aqui me deixa bem nervoso, assim, sabe? Vocês estão bem? Vocês olhem por mim aí para que a gente fique calmo aqui na frente também, tá joia? É um prazer muito grande estar aqui com vocês. E é uma alegria também, irmãos, poder pensar sobre casamento, sobre família, sobre filhos, sobre relacionamento conjugal, sobre nós enquanto pessoas criados à imagem de Deus, chamados pelo Senhor, pelo Evangelho de Jesus para servi-lo. É importante pensarmos porque, como nós falamos, o nosso mundo está todo bagunçado. Está todo bagunçado. E todo dia a gente é bombardeado por um monte de informações, de mídias, né? Um monte de coisas que nos trazem valores.
Querendo ou não, está sendo filmado, não? Porque se eu mexer aqui e sair do... Não tem problema, né? Todo dia a gente é bombardeado, inclusive por desenhos, peças, né, da nossa cultura contemporânea, que seriam destinados mais para o público infantil, eles estão trazendo também valores em relação a casamento, em relação à família, em relação à sexualidade, né? Ontem ainda, nós estávamos no PG, lá na minha casa, dos jovens, que funciona na quinta-feira, e alguém colocou lá um desenho, uma série, né, Bruda, infantil, para crianças de 5, 6 anos, que lá tem uma personagem que, num certo episódio, não se identificava com o gênero binário, macho ou fêmea. Um desenho. Então, e as nossas crianças, e nós como adultos, o tempo todo nós somos bombardeados por valores, por informações. Muitas delas, às vezes, né, têm até conotação bíblica, né, são feitas com base na Escritura, mas que não é, de fato, o claro ensino da Palavra de Deus. Eu vou ilustrar isso com um exemplo. E vou usar esse exemplo porque usei recentemente lá na igreja. Os irmãos, muitos de vocês não cresceram sabendo que Moisés, quando era pequenininho, depois de 3 meses, a mãe dele pegou ele, colocou num cestinho e fez o que com Moisés daí? Colocou no rio. E o que aconteceu com Moisés daí? Antes dele ser achado? Segundo, né, o filme que a gente assiste lá, O Príncipe do Egito, e outros filmes, ele foi lá, né, balançando, não é isso? Foi assim que aconteceu? No meio do rio, foi lá pelas correntezas? Sim ou não? Sim ou não? Sim, né? E o jacaré, para cá, né, o crocodilo, para lá, e Moisés, né, dentro do cestinho ali, né, e os anjos seguram aqui. Foi assim? Foi assim? Foi não, né? Foi não, né? Foi assim? Como é que foi? O cestinho foi colocado lá e ele ficou no mesmo lugar, não foi assim, Douglas? Sabiam disso? Ele foi colocado num cantinho do rio, no meio dos juncos, e ele ficou no mesmo lugar, ele não saiu do lugar. Só vocês lerem lá em Êxodo, está lá, 2. Aí uma professora de criança fala assim, pastor do céu, eu falei que esse cestinho foi lá, né, até chegar lá no lugar lá. Confiram depois lá, não foi. Mas por que a gente fala que o cestinho foi lá nadando, batendo sobre as ondas? Porque a gente viu isso no filme. A gente não leu na palavra, a gente leu no filme. E aí você leu a Bíblia à luz do filme. Então nós precisamos, mais do que nunca, voltar para a Escritura. Em todos os assuntos, né, inclusive família, né, principalmente família, voltar para a Escritura e pensar um pouquinho. Eu vou ser aqui hoje, como eu falei para vocês, é uma coisa que a gente requentou aqui de improviso, assim, para estar aqui com os irmãos. Eu quero falar de princípios assim bem gerais com vocês e queria dizer que essa fala aqui, tanto minha como do Ronaldo que fez ontem, como do João Carlos que vai fazer amanhã, é uma fala para todo mundo. Você pensa assim, né? Eu vou pregar para a minha igreja, tem lá irmãos de todas as idades. Vai falar sobre casamento, sobre homem e mulher. Aí uma jovem que é solteira fala assim, essa palavra não é para mim. Uma adolescente fala assim, eu não quero nem saber de casar, eu quero só brincar e soltar pipa, eu não quero saber de casamento. Então, para que é essa palavra? A palavra é para vocês que são adolescentes, porque um dia, acreditem, um dia vocês vão querer casar. Agora sai fora, meninas, que nojo, né? Homens, mas um dia vocês vão querer. E desde pequeno é bom aprender. Para jovens, porque vocês precisam aprender biblicamente os princípios sobre família, como esse evento que está acontecendo, para vocês aplicarem no casamento de vocês. Para aqueles que são recém-casados, porque dá tempo de vocês estruturarem o casamento de vocês, a família, pelos princípios da palavra. E para aqueles que estão com 20, 30 anos de casado, será que dá tempo? Você fala, no casamento já passou a maior parte. Dá tempo? Claro que dá, gente. O sábio é aquele que está sempre aprendendo. Né? O tolo é aquele que pensa que já sabe todas as coisas. Então, se nós pensarmos, não, eu estou casado há 30 anos, 40 anos, não tenho nada mais a aprender, esse é um comportamento de tolo. Nós temos que aprender sempre. Nós vamos morrer aprendendo. Vocês se lembram do apóstolo Paulo? É dito que quando Paulo estava na prisão, próximo à morte, ele escreveu uma carta e dizendo, traga-me os livros, eu quero aprender, eu quero estudar. Então, nós precisamos aprender. E para vocês que já são idosos, que já estão viúvos, né, que já já viveram casamento, ou que, enfim, né, estão aí com 70 anos, 80 anos, não sei se tem alguém. Eu acho que não tem ninguém aqui acima de 70 anos, porque eu não estou vendo ninguém aqui a quem eu daria mais de 70 anos agora, né? Vamos ver. Não, todo mundo novinho aí, tudo bonito, né? Ariel, 52 anos, mais ou menos, né? Certeza. Tudo bem. Irmãos, vocês que são idosos, vai saber, vai que aparece, né, um crush aí, né?
Vai que, né? Vai saber. Aí alguém fala assim, Deus me livre, né? Faz até o sinal da cruz aí, né? Ou, se vocês não pensam mais em relacionamento, estou brincando com vocês podem fazer o quê? O que um idoso pode fazer com conhecimento sobre princípios relacionados à família e casamento, dona Olga? O que um idoso pode fazer? Pode ser aquilo que Paulo fala em Tito 2. A mulher pode ser a mestra do bem, que ensina e que treina jovens casais para andarem de acordo com a vontade do Senhor. Amém, meus irmãos? De forma que quando a gente fala sobre família e tudo envolvido, sempre é para a igreja. É claro que a gente às vezes faz encontro para casais, mas é sempre para a igreja. E eu queria convidar os irmãos nesse momento para a gente abrir a palavra de Deus em Gênesis capítulo 1, verso 26. Eu conversei com o pastor Ronaldo e ele falou que já usou esse texto aqui, né? Então, só que nós não vamos abordar do mesmo jeito. Gênesis 1, 26 diz assim a palavra de Deus. Disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. Até aqui, no versículo 27. E eu queria falar com os irmãos, lá na igreja a gente fez uma série, né? Falando de cada dia um princípio. Então hoje eu queria falar só de um, que eu vou chamar de o princípio da igualdade, ou o princípio da similaridade. E conversei com o pastor Ronaldo, ele disse que uma das coisas que ele propôs aqui com os irmãos de pensar, é que quando Adão e Eva foram criados pelo Senhor, e nós cremos, né, na literalidade, nós cremos em Gênesis como uma narrativa histórica, Adão e Eva foram duas pessoas de carne e osso que viveram no tempo e na história, né, mas assim que nós cremos, eles são diferentes, né? A Eva foi criada e colocada diante de Adão, né, face a face, ou diante da face de Adão, e eles têm muitas coisas de diferente. O que o homem tem de diferente da mulher? No que eles diferem? Estrutura física, né? As mulheres são bonitas, os homens lindos, né? Brincadeira. Estrutura física, a questão própria da sexualidade, Deus cria macho e fêmea, é diferente, né? Adão é criado primeiro, Paulo fala isso em Timóteo, Eva é criada depois, não em segundo lugar, mas é criada depois. Adão, por ser criado primeiro, né? Não só por ser criado primeiro, mas Adão é criado para ser o cabeça do casal, como Paulo vai dizer, lá em Efésios capítulo 5. Eva é criada para ser a ajudadora idônea, para submeter ao marido. Então, nós temos muitas diferenças, essas entre outras. E a gente que é casado, a gente sabe bem as diferenças que tem, não tem? Sabe ou não sabe? Se eu pedisse para você, o Gerson, você sabe sim, né? Bem lembrado, né, Gerson? Se a gente pedisse para vocês enumerar as diferenças que vocês têm com o marido, aí vocês fariam ou não? Quando o casalzinho está namorando, lá 3 meses de namoro, enumere os defeitos da sua namorada. Você não vai colocar nada, né? Ah, não, ela é perfeita, só rosas, né? Depois de uns 10 anos de casado, enumere, você fica... Né? Pede uma bíblia para escrever os defeitos, porque a gente tem bastante diferenças, não tem, gente? Casamento é um lugar em que tem que ter renúncia todo dia, porque nós temos bastantes diferenças, muitas diferenças. E nós somos criados assim, diferentes. Mas em alguns aspectos nós temos muitas similaridades, por ordem da criação. E eu queria pensar em algumas com vocês. Eu pensei aqui em umas 3 ou 4. Eu tenho até que horas, Lia? 10 para as 9? Então acho que vai dar. Se não der, 10 para as 9. Na hora que acabar, alguém fala, tá bom, chega, né? Para, né? Não aguento mais, enfim. Eu queria pensar em uns 3 ou 4 aspectos que dizem respeito à similaridade. Aquilo que vocês, homens e mulheres, compartilham. Nós compartilhamos muitas coisas, segundo a palavra de Deus. Eu queria compartilhar essas particularidades com vocês. Tudo bem? Então vamos lá. A primeira similaridade, né, é que tanto o homem como a mulher, eles são criaturas. Certo, gente? São coisas simples, coisas que vocês já viram, coisas que vocês sabem. Eu queria trazer aqui à tona. Nós somos criaturas. Olhem para vocês ver o verso 27. Diz que Deus criou, Deus o homem, à sua imagem. A questão da imagem, eu vou falar depois, daqui a pouco. Mas primeiro que eu gostaria de destacar é que nós somos criaturas, nós compartilhamos isso. Homens e mulheres foram criados, são seres criados. Por que isso é importante? Alguém
poderia... Aqui vocês podem participar, fiquem à vontade, tá? Fazem perguntas, daí o pastor Ronaldo responde, né? O que significa dizer, se nós estamos afirmando que tanto o homem como a mulher são criados, são criaturas, o que isso implica na prática, pensando no relacionamento tanto do casal, né, do homem e da mulher, e também no relacionamento com os filhos? O que isso implica na prática? Os irmãos poderiam me ajudar? R$200 para cada resposta correta. O que isso implica? Pense um pouco aí. Homem e mulher, os dois são criaturas. Implica, meus irmãos, muitas coisas. Eu sei que vocês sabem, vocês estão com tanta ideia na cabeça que vocês não querem nem falar, né? Não vou falar agora não. Implica em muitas coisas. Uma delas é que nós somos seres dependentes de Deus. Tudo bem? Nós somos criados não como seres autônomos, não como seres independentes, não como seres autossuficientes. Nós somos criados como seres dependentes. E isso, tanto homens como mulheres. Ah, pastor, mas por que isso é importante na família e no relacionamento? Meus irmãos, vamos pensar um pouco. Quais são os pecados dos maridos, dos homens? Mulheres, me ajudem. Falem aí, quais são os pecados nossos no casamento? Todo mundo com medo do marido, né? O marido falando que se você falar, eu te espanco depois lá quando chegar em casa. Né? Quando o homem não cumpre o seu papel, certo? De acordo com Efésios, o papel do homem, ele tem que amar a esposa, né? Tem lá 9 versículos maravilhosos, dizendo que o homem tem que amar a esposa como Cristo amou a própria igreja e se entregou por ela. Né? Então o homem tem que, não é redimir a esposa, mas assim como Cristo zelou pela igreja, morreu pela igreja, para apresentar a igreja sem mácula, sem defeito, né? O homem tem que fazer esse papel de amar a esposa a ponto de morrer por ela. Isso. Mas vamos, na história, na nossa história, no nosso mundo, geralmente as mulheres falam que os homens são dominadores, machistas, mandões, autoritários. Isso acontece? Sabe que isso tem parte de verdade nisso? Sim ou não? As mulheres, sim, tem, pastor, lá em casa, o meu lá, né? Tem sim. Hã? Lá, varia? Isso. Mas vamos chegar lá então. Vocês concordam que nós estamos vindo de uma cultura, né? De uma cultura que o homem era o chefe, que mandava na mulher, que escolhia o casamento da filha, não é isso? Que decidia. Nós temos até hoje homens assim. Eu bato na minha igreja direto lá. Homens que trocam de carro e nem perguntam para a mulher a opinião dela. Vai lá na loja, traz uma televisão nova para casa de R$5.000, nem perguntou para a mulher se ela queria, se cabia na sala, ele vai lá e compra. Não pergunta a opinião, se gostou ou não. Aí, tem um rapaz amigo nosso, né? E eu ligo para ele e falo, daí, vamos chamar ele de Marcos. Né? Daí, Marcos, vamos almoçar junto? Vamos sair para um restaurante almoçar? Vamos, pastor. Mas se ele falou com a tua mulher, cara? Não, eu lá em casa eu falo, ela vai. Daqui a pouco ele liga, pastor, não vamos mais não. Eu falei, o que aconteceu? Não, eu decidi, não vamos mais não. E a mulher, não tá nem aí. Se o cara decide que vai, eles vão. Se ele decide que não vai, a mulher não vai mais. Vocês concordam que nós estamos saindo de uma cultura que o homem domina a mulher? Vem dominando. Aí nós estamos indo para uma outra cultura, de um homem mandão, né? O homem que é o autoritário, que é o chefe. Nós estamos indo para uma outra cultura agora do feminismo, que a mulher é a mandona. E quais são os termos que o feminismo usa, né? Os termos são que a mulher ela é empoderada. Não é isso? Para mim é um termo mais ridículo, né? Me perdoe se alguém... É um termo ridículo, né? Uma expressão ridícula. E eu vou ilustrar isso aqui para vocês com uma propaganda que saiu do Boticário, não sei se vocês viram essa propaganda, de um perfume, né? Perfumes. E aí a propaganda, seria até legal se a gente conseguisse, né, reproduzir aqui, se tivesse combinado antes com a equipe aí, né? Mostra lá mulheres e homens se encontrando no dia do divórcio, assinar o divórcio lá no cartório. E aí
as mulheres estão todas lindas, maravilhosas, maquiadas, cabelos, né, lindos, com chapinhas, mechas californianas, essas coisas. Toda vez eu falo mecha californiana, porque eu não sei mais nada de cabelo, só sei isso aí, né? E os homens, quando veem a mulher lá, ficam assim, ó, tudo pasmos, né? E as mulheres estão lá todas empoderadas. E eu fiquei vendo aquela propaganda, de uma vez só falei, mas que ridículo, ridículo. Será que aquelas mulheres estão lá encontrando com o seu ex-marido, com quem passaram 20, 30 anos casados, no dia do divórcio, para assinar o divórcio, elas estão empoderadas, todas poderosas, se sentindo donas de si, poderosas? Ah, não estão. Ah, me desculpa. Pode ser uma ou outra, mas não estão. Estão todas quebradas. Concordam comigo, irmãos? Estão quebradas, são os pais dos filhos. São homens que às vezes foram o primeiro grande amor e agora estão se vendo diante de um cartório para assinar um divórcio. Elas estão com o coração quebrado. Mas a nossa sociedade faz questão de enfatizar o poder da mulher. E aí os desenhos, os filmes estão mostrando mulheres todas muito poderosas. E agora até o Shrek, né? O Shrek 1, ele era o herói com seu burrinho. Mas no terceiro ou no quarto, estávamos conversando isso ainda, quem é o herói? Quem é que salva? É a Fiona. Ela que é o homem do casamento, o macho alfa. Então, vocês veem, nós estamos numa cultura que ou o homem quer mandar, quer dominar, quer ser o personagem principal, né? Ali ou agora a mulher quer ser a dona. E agora a palavra de Deus diz que nós dois somos criados. Nós somos criaturas e como tais, como criaturas do Senhor, nós somos dependentes. Nós não somos tão durões assim, meus irmãos. Eu quero falar para vocês que são homens. Nós não precisamos ser esses caras tão durões, machões, que não choram, que não, né, nem cortando cebola, né? Não, um homem não chora. Ou um homem que disse para mim uma vez, pastor, eu não posso pedir perdão para minha filha adolescente, porque eu sou o pai dela, eu sou a autoridade, eu não posso expressar fraqueza. Ah, meus irmãos, você não precisa ser esse cara aí, porque a Bíblia nunca intentou, Deus nunca quis fazer a gente assim. Nós somos criaturas, o Senhor nos criou, nós não somos eternos, nós não somos autoexistentes, nós somos feitos, nós temos limitações, nós temos fraquezas como homens, nós temos carências, nós precisamos de pessoas, nós precisamos de esposas, tem pessoas que têm o dom do celibato, mas no geral, homens precisam de esposas, homens precisam de homens, de amigos, homens precisam de irmãos. Estávamos conversando ainda, né, pastor Ronaldo, na casa dele agora ali, tomando um café bem gostoso, que, por exemplo, algumas pessoas, como é que vocês são? Algumas pessoas parece que elas não têm tanta necessidade de convivência com amigos, com irmãos. Como é que vocês são? Eu sou o cara que se eu ficar sozinho um dia, eu estou chorando lá no canto, lá, né, chupando o dedo. Eu tenho que estar junto com os meus filhos, né? Hoje na visita que eu fiz para uma prima minha, estava no sofá lá e meus filhos, os dois pulando na minha barriga. Da minha madrinha falou, mas vai machucar a sua barriga? Eu falei, deixa que machuca, né? Os órgãos estão tudo trocados de lugar já, mas são meus filhos, deixa que eles pulem em cima de mim, porque a gente quer isso mesmo. A gente pode até variar, uns gostarem mais e outros menos, ter mais ou menos amigos. Mas uma coisa é certa, meus irmãos, mesmo sendo homens durões, como às vezes nós aparentamos ser, nós somos projetados pelo Senhor para depender de Deus, para saber que nós temos limites, limitações. Nós não precisamos passar a imagem para a mulher e para ninguém, que nós somos o Superman, o todo forte e poderoso, e chorar lá no cantinho escondido. Nós não precisamos. Nós somos criaturas. E as mulheres também. E nesse aspecto, o que o homem tem de mais diferente do que a mulher? Qual criatura que é? Deixa eu pensar com vocês uma coisa aqui. Quem é mais inteligente, o homem ou a mulher? Agora vai dar briga agora. Daqui a pouco vai estar igual a congregação cristã, os homens do lado e a mulher do outro, né? Quem é mais inteligente, o homem ou a mulher? Ai. Sabedoria, ela chamou a mulher. Então, nós somos tolos. Muito obrigado, viu? E, meus irmãos, eu sei que é uma pergunta bem, assim, pergunta meio tosca. Mas será que dá para avaliar sabedoria por causa de sexo? Ou inteligência por causa de sexo? Será? Será que não existem homens que são mais sábios do que muitas mulheres? Jesus Cristo é homem. Jesus Cristo é sábio? Será que não existem mulheres que em certas áreas são mais sábias do que homens? Será que não existem mulheres que em certos departamentos são mais inteligentes e mais capazes do que homens? E vice-versa? Concorda, Cris, que não dá para a gente dizer que são homens ou mulheres? Porque ambos são
criaturas. Vocês conseguem ler Gênesis e ver que o homem ele foi criado mais inteligente que a mulher? Aonde que tem em Gênesis, no aspecto da criação, Gênesis 1 e 2, alguma coisa que nos dê indícios de que o homem é mais inteligente? Dá para fazer isso, biblicamente? A gente faz isso, né? Quando fala que a mulher tem mais sabedoria, eu entendo você como mãe, como mulher, né? A gente faz isso pela observação. Pela observação de certos homens que são menos sábios, ou de certas mulheres que são mais, enfim, mais ou menos. Mas pela Escritura, não. Concordam? Os dois são criaturas. Os dois foram criados. E foram criados e compartilham nesse aspecto de similaridade. Certo, Douglas? De igualdade. Ah, mas por que tem mais homens nas grandes empresas dirigindo? Ah, isso é aspectos sociológicos, antropológicos, enfim. Vamos discutir isso não. Mas dizer que homens são mais inteligentes que as mulheres, isso é besteira. Isso é bíblico. Ah, pastor, mas o homem não é o cabeça da mulher? É o cabeça, mas ser cabeça tem a ver com inteligência? Vocês elegeram? Vocês não, né? Uma confusão aqui, né? O Brasil elegeu o Lula. Quer dizer que ele é mais inteligente do que você? Não, definitivamente. Né? Não. Ele foi eleito. Quer dizer que ele é superior? De forma nenhuma. Quer dizer que ele é o homem mais inteligente do Brasil? Não vou falar do Dilma, mas até a Dilma foi presidente da República, né? Não quer dizer isso. É uma questão de alguém que é colocado numa função, num papel, mas não quer dizer questão de inteligência, de capacidade. Tem muita gente mais capaz do que o Lula, do que o Bolsonaro, do que qualquer outro, e que nem por isso é presidente da República. Então nós somos criaturas, somos criados, homens e mulheres, e nós somos dependentes do Senhor, e nós dependemos uns dos outros. Então, no ambiente da família, esse princípio, como é que a gente aplica? Nós precisamos das mulheres. Amém, homens? Precisamos ou não precisamos? Nós dependemos de vocês. E vocês também precisam da gente. Esse argumento feminista, né? É um argumento feminista. Eu corrijo direto. Na minha igreja chega um casal novinho lá, né? E aí, por que você quer trabalhar, minha irmã? Eu quero trabalhar para ter o meu próprio dinheiro, para não depender do meu marido. Ô, meus irmãos, isso não é bíblico, não. Concorda comigo? Não é bíblico. Você quer trabalhar para ter o seu próprio dinheiro e não depender do seu marido? Mas o Senhor criou você para depender um do outro, para depender de Deus. Então você quer trabalhar para ter o seu dinheiro? Então é o seu dinheiro. Que casamento que é esse? Que é o seu dinheiro e o dinheiro do marido. Isso não é um casamento bíblico. Isso não tem a ver com a nossa palavra de Deus. Não tem a ver. Quer trabalhar, trabalhe. Mas as mulheres precisam depender sim dos maridos. E os maridos das mulheres, em certas coisas, um depende do outro, e assim nós dependemos um do outro, dependemos de outras pessoas, dependemos do nosso chefe, dependemos de avós, para alguns auxílios, e acima de tudo, nós dependemos do Senhor, que nos criou para Ele, e que nos dá a vida e que nos sustenta. Nós somos dependentes do Senhor. Esse é o primeiro aspecto, somos iguais por sermos ambos criados. Amém, meus irmãos? Segundo aspecto, o texto diz que nós somos criados segundo a imagem e semelhança de Deus. Deixa eu botar minha cola aqui. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Deixa eu perguntar para os irmãos, o que significa isso? Quando a Bíblia diz que nós somos criados à imagem e semelhança do Senhor, nós estamos dizendo o que, meus irmãos? O que significa dizer que o ser humano, Adão e Eva, foi criado à imagem de Deus? Quem que me ajuda? Eles gostam de falar bastante, né? Tem a ver com o aspecto físico, essencialmente? Sim ou não? Não, não. Porque Deus é espírito, não é isso? Deus é espírito. Tem a ver com o aspecto físico, no sentido de que nós somos criados de uma maneira que tornou possível a encarnação de Jesus, enfim. Mas, assim, essencialmente, quando Deus diz que Ele nos criou a imagem e semelhança, quer dizer, de forma bem geral, a grosso modo, que nós somos parecidos com o Senhor. E há muitas coisas no ser de Deus que Ele transmitiu para nós, né? Nós chamamos isso em teologia sistemática de atributos, né? Os atributos de Deus que são chamados de atributos comunicáveis, não é isso, João? Os atributos comunicáveis, que são aquelas qualidades do Senhor. Por exemplo, Deus é santo, então Ele nos cria seres também santos.
Deus é um ser moral, então Ele nos cria com moral, como seres morais. Deus é um ser justo, nós podemos praticar a justiça. Deus é um ser que se relaciona, que ama, nós também podemos amar. Então, entre outros, né, entre outras qualidades, nós somos parecidos com o Senhor. E deixa eu ver com os irmãos. Nós somos criados, né, tanto homens como mulheres somos criados pelo Senhor, compartilhamos essa verdade, os nossos filhos também. E quem foi criado à imagem e semelhança? Só o homem, só a mulher ou ambos? Quem que se parece com o Senhor, então, na forma de criação? Só o homem? Ou mais o homem, mais a mulher, ou ambos? Há distinção na criação, por mais que eles tenham sido feitos no mesmo dia, é dito que Adão foi feito primeiro. E aí as mulheres têm aquela piadinha, né, que dizem que primeiro é o rascunho, né, depois vem a obra perfeita, não é isso? Elas abrem um sorriso, né? É isso mesmo, pastor. Pastor, enfatiza isso aí, né? Já anotaram essa piadinha, né? Mas tem a do homem também, né? Que diz que a mulher é carne de segunda, né? Carne de costela, vem com osso, né? Enfim, né? É mais barata lá, né? O primeiro o homem, depois a mulher, carne de costela. As mulheres ficam tudo sério agora, né? Os homens, pastor, fala mais disso aí, né? Mas a Bíblia diz que por mais que tenha diferença na forma de Deus organizar o homem, de fazer o homem, soprar nele o fôlego da vida, e ele ter se tornado alma vivente, e depois a mulher ser criada um pouco mais depois, quando Deus traz Adão um sono profundo, e dele tira lá um pedaço da costela, e forma a Eva. Mas, mesmo que tenha essas diferenças na formação, é dito que os dois são criados à imagem do Senhor. Não é isso? Então, olha para vocês verem, no versículo 26, quando Deus, antes de criar, o verso 26 está aqui a gente fala aqui na reunião do conselho, né? Não o conselho do pastor e presbíteros, mas no conselho da Trindade, com base em toda a revelação, a gente pode dizer isso, porque diz que Deus diz assim, disse Deus, Ele não está criando ainda, Ele está dizendo para Ele mesmo, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Quando diz, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, Ele não está falando o homem aqui no sentido de macho, está falando o homem no sentido de ser humano. Façamos o ser humano conforme a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado, sobre toda a terra e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. E aí vem, Deus criou o homem macho e fêmea, o ser humano macho e fêmea. Então, tanto o homem como a mulher, eles compartilham o aspecto de serem criados, os dois são criaturas, e eles compartilham o aspecto de serem criados à imagem de Deus. Alguns homens tratam as mulheres como se elas não fossem a imagem de Deus, né? Como se elas fossem subalternas, como se elas fossem escravas do lar. Lá na igreja, está transmitindo aqui, não vou falar nome, né? Vai que alguém vê lá, né? Aí chega lá, eu dá briga. Aí tem um casal lá, aí a mulher depois veio falar para mim, pastor, mas ó, depois que você bateu lá e brigou, né? Mas melhorou em casa? Fazendo coisa que nunca fez na vida, né? Lavando louça, né? Limpando casa, mal limpado, né? Mal limpo, mas está fazendo. Irmãos, em nenhum lugar da Bíblia é ensinado que haja uma diferença de categoria para criados à imagem de Deus. O homem e a mulher compartilham esse aspecto. Ambos foram criados à imagem de Deus. Deixa eu perguntar para vocês. Como eu compartilhei com os irmãos que essa madrugada eu estive no hospital com a minha filhinha, né? Demorou muito, ficamos lá várias horas. E eu vi 3 cenas de madrugada que me chocaram bastante. E uma cena chocou até minha filha. Uma primeira cena, quando eu estava chegando no pronto-socorro, vocês podem achar que é história para boi dormir. Tudo numa madrugada só, né? Quando eu estava indo para o pronto-socorro, na cidade, no centrinho ali da cidadezinha, na minha frente, do meu lado, estava indo uma viatura toda desligada. E de repente entrou um carro assim, ó, cantando os pneus, rodopiando, e a viatura foi atrás, abordou, na minha frente, eu fiquei vendo tudo assim, né? Abordou com arma e tal, e eu fui embora, não sei o que aconteceu. Mas aqueles 2 rapazes dentro do carro estavam muito loucos ali, e foram abordados pela polícia. Chegando no hospital, a gente estava saindo do hospital, já eram umas 5 da manhã, tinha mais uns 5 policiais, né? Ninguém vai querer mudar para Itapetininga depois dessas experiências aqui, né? 5 policiais com o rapaz xingando os policiais, falando um monte de besteira, e minha filha ficou chocada. Aí uma velhinha, uma senhorinha, até me ajudou
pegou minha filha e abraçou, tapou o ouvido dela assim, ó, e o rapaz estava todo sangrando assim e tal. E ela ficou chocada olhando para aquele rapaz. E os policiais tentando acalmá-lo, e ele falando um monte de besteira e tal, xingando. Aí eu fui lá e falei com ele. Falei com calma, falei, meu amigo, cara, não sei o que está acontecendo com você aí, mas eu estou com uma criança aqui, cara, e você está prejudicando, Enfim, conversei com ele, e ele, graças a Deus, se acalmou e ficou, por respeito a você, a sua filha, e ficou calmo. Aí fomos embora para o carro, peguei minha filha, coloquei no carro, saí, andei mais umas 4 quadras e adivinha, alguém veio com a moto, 2 moleques bateram no meu carro. Foi pouquinho os estragos. Bateram, furaram a preferencial, pau, bateram no meu carro, parei na frente, fui lá, os 2 tirados no chão. Falei, meu Deus, morreram. Mas não, estavam bêbados só, não machucaram nada, só estavam bêbados. E aí levantaram, falei, espere aí. Levantaram, subiram na moto e foram embora. Eu também não quis nem pegar placa, não quis pegar minha filha e ir embora para casa. 2 meninos bêbados na moto, totalmente pirados. 2 caras dando cavalinho de pau, pedindo de matar alguém, e um cara bêbado que enfrentou a polícia, não sei por qual razão lá. Tem pessoas de madrugada aí, não só de madrugada, fazendo coisas horríveis. O tempo todo, pessoas, isso é o de menos, né? Tem pessoas que aparentemente são horríveis, que fazem coisas que não dá para dizer, não é verdade, gente? Pessoas más. Mas eu quero dizer para vocês uma coisa, meus irmãos. Cada ser humano que existe nesse planeta, nesse mundo, incluindo o esposo, a esposa, os filhos, as pessoas com quem trabalhamos, as pessoas a quem ofendemos, com quem brigamos, cada uma delas foi feita pelo Senhor e foi feita à imagem do Senhor, imagem e semelhança. Por mais que seja um ser humano deplorável e que faça atos os mais ridículos, né, e que nos choquem, nós estamos diante de um ser criado à imagem e semelhança de Deus. E, portanto, qualquer pessoa, por mais deplorável que seja, por mais que bata no seu carro e dá vontade de esfolar na hora, assim, né? Mas tem dignidade como ser humano. Não é verdade, irmãos? As pessoas criadas por Deus, elas têm dignidade. É assim que você vê a sua sogra? Não? Ah, pastor, minha sogra não vale, né? Todo mundo é digno, mas menos minha sogra, né? Todas as pessoas são criadas à imagem de Deus. São criadas à imagem de Deus. E mesmo que o pecado tenha estragado essa imagem, tenha bagunçado, né, tenha prejudicado, ainda assim elas levam a imagem de Deus. Em Gênesis 9:6 é dito que, depois do dilúvio, o homem não podia matar o outro. Se ele matasse, ele deveria perder a sua própria vida. Por quê? Está lá, porque Deus fez um homem conforme a sua imagem. Em Tiago diz que nós, com a nossa língua, nós louvamos a Deus e nós falamos mal das pessoas que são criadas à semelhança de Deus. As pessoas, ainda depois do pecado, são criaturas feitas à imagem de Deus. E é por isso que eu disse para os irmãos, que nesse sentido, por mais que os cachorros sejam fofinhos, o coelho, o pet, o passarinho, mas não tem ninguém, nenhum animal mais belo que exista no mundo que se compare ao ser humano, por mais feio e horrível e que faça coisas horripilantes. Porque o ser humano foi planejado pelo Senhor, assim como os animais foram, frutos do planejamento, mas há alguma coisa em especial no ser humano. E nos nossos relacionamentos, meus irmãos, com as pessoas, estamos falando de família, mas concordam que isso vai muito além? Vai para aquele chefe seu, aquele chefe que é horroroso, que é arrogante, presunçoso, para aquela pessoa da família que você acha que é mentirosa, que é falsa, que é hipócrita. Pecados borram a imagem de Deus, mas ainda as pessoas possuem-na. Certo, meus irmãos? Então, quando vocês olharem para o esposo e para a esposa, quando nós olharmos para nós nos nossos relacionamentos, lembremos quem nós somos. Criaturas feitas à imagem do Senhor. Criaturas feitas à imagem do Senhor. O terceiro ponto nosso, naturalmente, nós somos criaturas feitas à imagem do Senhor. O terceiro ponto é que essas criaturas feitas à imagem do Senhor, elas caem em pecado, né? E aí tem Gênesis 3, eu não vou ler tudo aqui, mas vamos ler apenas uma parte, um pedaço do texto apenas, né? Capítulo 3 de Gênesis é dito: ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E essa disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto da árvore do jardim comeremos,
Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comeres, se abrirão os vossos olhos, sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão e Eva, ou melhor, e sua mulher, né? Ela não chamava Eva ainda, né? É mais para frente que ela vai ser nomeada como Eva. Fugiu, escondeu Adão e Eva, e sua mulher, da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E aqui está o relato da queda, do texto que nós conhecemos historicamente como a queda do homem e Adão e Eva. Quem caiu em pecado? Dois, né? Primeiro Eva. Que coisa, né? Tinha que ser vocês, né, mulheres? Tinha que ser a mulher, né? Primeira foi Eva. Mas Adão, então, é inocente por conta disso? Não, né? Não é inocente? Adão sabia que aquele fruto que Eva estava oferecendo para ele era o fruto proibido? Sabia? Sabia? Todo mundo tem certeza que Adão sabia? Como é que vocês sabem que Adão sabia? Tem. Onde está escrito? Está dito, né? Pode ler. Acho que é antes, né, que fala, vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e a árvore desejava para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela, né? Pela leitura, parece que eles estavam perto um do outro, né? Mas a gente não tem certeza disso não, né? Se eles estavam perto, nós não sabemos, mas não importa. Enfim, alguns acham que ele comeu por solidariedade. Eu não quero entrar no mérito da questão, né? Ele amava tanto a mulher, estava tão junto que ele falou, já que você errou, eu vou embarcar junto com você, né? Não sei. Mas o fato é, primeiro a mulher comeu. O diabo foi estratégico, foi primeiro na mulher, né? Parece que a mulher deu uma titubeada em relação ao conhecimento da ordenança do Senhor. Ela caiu, deu ao seu marido, nós não sabemos se ele estava do lado o tempo todo. Se ele estivesse do lado, por que ele não defendeu? Por que ele não protegeu a mulher? Não sabemos. É coisa para chegar no céu e perguntar para Adão e para Eva, né? Fazer aquela listinha e perguntar para eles. O fato é que os dois caíram. E quando a gente olha para a consequência disso, a consequência é muito mais pesada sobre Adão, porque ele era o representante, né? Ele era o nosso cabeça federal, enfim. Mas o fato é que os dois caíram em pecado. Então, nós compartilhamos com as mulheres. Homens e mulheres são seres criados, portanto, dependentes e precisam do Senhor, limitados e precisam. Os dois compartilham a imagem e semelhança, tudo bem? Quando vocês estão brigando, vocês não conseguem ver isso, né? Mas ele está brigando comigo, ou comigo, no caso das mulheres, né? Mas ele parece tanto com o Senhor, né? A gente acha que parece mais com o diabo, né? Sai, Satanás, arreda Satanás, né? Que me serve de escândalo, né? Mas é a imagem de Deus, né? E agora, nós compartilhamos também, meus irmãos, a queda. Nós somos pecadores. Isso é importante no nosso relacionamento? É importante demais. Por quê? Porque nós também vivemos numa cultura que a gente cria super-heróis. E muitas pessoas, agora uma palavra para jovens que são solteiros aí, moços e moças, muitos de nós namoram e casam com a expectativa irreal do que é um relacionamento, não é verdade? Eu me lembro de uma moça lá em Curitiba, que estudava, fazia o curso, né, de letras, e ela era casada, sei lá, uns 5, 10 anos de casado, e conheci o marido dela, e ela estava com uma crise no casamento, e ela assistiu aquele filme, eu sempre esqueço o nome, dos vampirinhos lá que brilham no sol, como é que é o nome?
Hã? Crepúsculo, né? E ela viu aquele rapaz segurando o carro lá, né? Amassando o carro, aquele rapaz bonito, naquela pele linda. Ela falou, isso é que é homem, né? Falou para mim. Falar para meu marido, ó, isso é que é homem. Só que é um negócio, né, meus irmãos? Aquele homem não existe. Né? Aqueles homens perfeitos dos filmes, aquele mocinho. Vocês já perceberam que os mocinhos dos filmes românticos, os dramas, são todos bonitões? Vocês já viram um cabra feio sendo protagonista de um filme? Já viram ou não? Feio aos nossos padrões? Já viram? Não tem muito não, né? É só gente linda. É só moça linda. E os caras, quando eles resolvem o problema do casamento lá, eles fazem uma declaração assim para a mulher, né? É lindo demais, a gente até chora com aquela música, você fica emocionado. E muitos de nós vão para o casamento achando que vai ser felizes para sempre. Todos os filmes românticos terminam lá. O Shrek termina assim. Eu estou falando Shrek porque essa semana assisti os 3, né? Maratonei com meus filhotes lá. E foram felizes para sempre. Não é assim? Agora digam para mim, meus irmãos, no casamento, é assim? É assim? Vamos ser bem verdadeiro? Ah, pastor, no meu é. O meu marido é perfeito. A minha mulher é uma rainha. É assim que é, meus irmãos. Tem um livro muito legal. Quantos já leram um livro que tem o título Quando Pecadores Dizem Sim? Alguém já leu? Aqui? Ninguém? Quem conhece? Quando Pecadores Dizem Sim? Hã? Vai ter um sorteio hoje desse livro? Quem ganhou? Isso. Então, esse livro, o título é muito maravilhoso, porque ele está dizendo que quando a gente casa, o homem e a mulher, diante de Deus, diante da igreja, não são dois anjos, não é uma princesa de branco, de vestido, de véu, é grinalda. Grinalda, não sei se usa mais hoje em dia, né? É grinalda o nome disso, né? Uma palavra bem velha, né? Não é isso. São dois apaixonados, sim, mas são dois pecadores que vão entrar no relacionamento e que vão produzir, adivinha, depois de um certo tempo, pecadorzinhos, limõezinhos, azedinhos. A gente os chama de anjinhos, mas às vezes dá, né? Às vezes bate uma dúvida, né? Como diz um pastor, eu só sei que eles são, eu chamo eles de santos porque a Bíblia fala que eles são santos, né? Os filhos são pecadores e nós, como homens e como mulheres, nós somos seres caídos. Nós compartilhamos a queda, meus irmãos. Então, eu vou dizer para vocês uma coisa que todos nós já sabemos. Nós, como homens, nós vamos falhar no casamento. Nós vamos errar. Não crie uma expectativa de que seu marido é o super-herói, diferente de todo mundo, que é o melhor homem do mundo. As pessoas fazem isso o tempo todo, postando no Facebook. Meu marido é o melhor homem do mundo. Eu aconselhei um casal, há um tempo atrás, e o homem acabou dando uma paquerada só, né, com uma companheira de serviço lá, um homem casado já, né, certo tempo, então rolou uma paquera lá, né. E aí eu fui tratar disso e tal, e conversa com um, conversa com o outro, conversa com os dois. Aí conversei com a irmã, vamos chamar a irmã de Dona Maria, né. Aí a Dona Maria falou para mim assim, pastor, eu imaginava isso de um cara trair, ficar de conversinha mole com outra mulher, eu imaginava isso de qualquer homem no mundo, menos do meu marido. Falando isso como se fosse uma coisa bonita. E eu disse para ela, pois é, minha irmã, aí está o problema. Você está idolatrando seu marido. Ele está errado. Temos que corrigi-lo. Está errado, não está, gente? Mas ela estava idolatrando, achando que ele era o super-herói. E nós não somos. Nós não somos. E a prova de que nós não somos super-heróis, que nós somos seres caídos, está no próprio texto. Porque no próprio texto, quando eles pecam, Adão não teve a hombridade de dizer assim, não, eu errei, minha mulher começou o negócio, mas eu vou lá, vou falar com o Senhor, vamos pedir perdão, vamos resolver isso e vamos voltar para o Senhor. Eles fugiram, foram covardes. Por medo, por vergonha, por estupidez, fugiram achando que podiam fugir do Senhor. E quando Deus os confronta, e os irmãos sabem, né, a gente já ouve isso aí quantas vezes, né, que Deus confronta o pecado de Adão, ele faz o quê? Senhor, me perdoe, porque eu pequei contra ti tão somente, fiz o que é mal aos teus olhos. O que ele fala? A mulher que o Senhor me deu. É o Senhor que é o culpado, porque a mulher que o Senhor me deu veio com defeito. Né? Semelhante a Moisés que diz para Deus, Senhor, eu sou gago, eu não falo direito, e nem desde que o Senhor falou comigo, o Senhor não me curou, é o Senhor que me fez, o defeito está no Senhor. A mulher que tu me deste, Deus fala para Eva, e aí, dona Eva? Ela fala, Senhor, a serpente, né, foi o diabo. Né? E a gente fala que se perguntasse para o diabo, ele arrumaria, mas colocaria a culpa em Deus.
é assim, são pessoas com defeito, meus irmãos. Você está casada com um pecador, com uma pecadora, que foi, vou falar no final, indo para a parte final, que foi transformada pelo Evangelho, mas nós carregamos ainda resquícios da nossa natureza caída, corrompida. Não vamos idolatrar o nosso marido, a nossa esposa. Amém, meus irmãos? Não vamos idolatrar os nossos filhos. Esse é um princípio que nós precisamos resgatar. Nós não podemos idolatrar os nossos filhos, os nossos netos. Quantos pais, né, bobões, né, entre nós, né? A menina está lá com 18 anos, 20 anos, né? Linda, né? Cheia de vida. E aí o pai fala, não, a minha filha nem pensa em namorar. A dos outros estão tudo namorando já. A minha, só para saber de faculdade, doutorado, né? Línguas, né? Enfim, estudar e ir para fora. A minha... Nós, muitas vezes, isso é verdade, mas muitas vezes nós somos cegos. Nós achamos que as nossas filhas, que os nossos filhos são os mais inteligentes, são os que passaram primeiro na faculdade, são os de mais destaque na escola, são os mais educados. Nós estamos vivendo uma cultura que idolatra os próprios filhos, como se eles não fossem filhos de Adão e Eva. Nós somos uma geração, meus irmãos, de famílias que nós estamos criando os filhos como ídolos do lar. Lá no Antigo Testamento, João gosta bastante do Antigo Testamento, tinha os ídolos do lar a quem a família servia. Hoje os ídolos do lar, às vezes é o marido, a quem a mulher idolatra, às vezes é a esposa, a quem o marido idolatra, e muitos ídolos são os filhos, a quem os pais idolatram. Porque muitas vezes nós tratamos nossos filhos como se eles fossem semideuses. Nós nem temos condições de fazer festas, fazemos mega festas, gastamos milhares e milhares de reais para poder dar para uma criança de 1 ano, que nem sequer, né? Mas gastamos lá uma fortuna, que às vezes nós não temos. E nós não falamos não para as nossas crianças, porque senão elas vão chorar. E nós damos presente, tudo que elas querem nós damos, compartilhamos. E quando nós vamos falar dos filhos dos outros, são os filhos errados, né? Mas quando falamos dos nossos filhos, são os mais lindos, os mais inteligentes, os mais notáveis. Eles não são assim. Um dia na igreja eu estava falando sobre isso, tinha uma visitante lá, e ela ficou ofendida. Eu falei, os seus filhos, os nossos filhos, incluindo os meus 2, eles não são anjinhos, seres angelicais. Eles são pecadorzinhos, que se tornaram santos pela graça de Jesus, pela fé no Redentor, que nós temos e nós passamos isso para os filhos como filho da aliança. Mas os nossos filhos são pecadorzinhos. Vocês podem falar amém? São pecadores. Nós compartilhamos isso, meus irmãos. É uma similaridade que homens têm, maridos têm, esposas têm e filhos têm. Eles são pecadorzinhos. E agora eu vou chegar na minha parte final, tenho 10 minutos. E como pecadores, como criados, à imagem de Deus, caídos em Adão, nós precisamos de quê, meus irmãos? E qual é a última coisa que nós compartilhamos, homens e mulheres, crianças, jovens e adultos, bebês e idosos? Nós estamos falando para a igreja, vocês são um povo crente. Então nós, todos nós, somos salvos pelo mesmo Redentor. Nós somos iguais. O Deus que salvou o pastor Ronaldo, às vezes a gente olha para o pastor como ídolo, né? Graças a Deus que nas nossas igrejas nós não temos isso. Mas em muitos âmbitos eclesiásticos se tem. O pastor, o presbítero, ele é o querubim da igreja. Você é o querubim, pastor Ronaldo? Só o senhor, que eu não sou não, né? Irmãos, o pastor é um pecador igual a vocês. Tirado do meio da massa de pecador, salvo por Jesus, lavado no sangue de Cristo e colocado na frente para pregar. E a gente se sente privilegiado e morre de temor por causa disso. Porque a gente se sente melhor e mais santo do que a igreja, João, quando está na frente pregando. Eu me sinto pior. E Paulo dizia já, eu sou o principal dos pecadores. Todos nós, meus irmãos, somos da mesma massa, como Paulo fala lá em Romanos, da mesma massa. Estamos no mesmo barco. Nós somos criados, todos criados à imagem do Senhor, todos desfrutamos da queda, desfrutamos não, né? Sofremos as consequências da queda, somos pecadores, estamos debaixo da ira de Deus. Paulo fala isso em Efésios, não é isso? Que Deus nos deu vida a homens e mulheres, crianças e adultos, quando nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, entre os quais todos nós andávamos, fazendo a vontade da carne, andando de acordo com a vontade do diabo e seguindo a vontade dos pensamentos. E éramos, por natureza, todos nós, cada um de nós, filhos da ira. Mas Deus, que é rico
em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, e estando nós ainda mortos nos nossos delitos e pecados, nos deu vida. Pela graça sois salvos. E nos fez assentar com Cristo nos lugares celestiais. E agora eu não lembro mais o texto de cor, né? Nós somos salvos. E eu queria aqui, de forma bem simples, perguntar para os irmãos. Quando vocês olham para a esposa de vocês, vocês vê uma criatura feita à imagem de Deus, que é caída em pecado, mas que foi salva por Jesus, que é obra que é templo do Espírito Santo, que está sendo santificada pelo Espírito de Jesus. Vocês olham para a sua esposa assim? É assim que nós temos que olhar. Quando as irmãs olham para os maridos, mesmo quando eles pecam, e eles vão pecar, né, vão errar, nós precisamos olhar para os maridos cristãos, estamos falando para a igreja, como homens por quem Jesus morreu, que estão em fase de tratamento, que estão sendo lapidados pelo Senhor Jesus Cristo, que são alvo do amor eterno de Deus, que estão sendo trabalhados, tendo o coração transformado. O coração já foi feita a cirurgia, já é um coração novo, mas o Espírito Santo está modelando os seus maridos. Minhas irmãs, olhe para o seu marido assim. Se você perder a esperança, tudo se desfez, né? Se você disser assim, não tenho mais fé, acabou. Enquanto a gente está na igreja, enquanto a gente está aqui, meus irmãos, o Espírito está trabalhando em nós. Algumas coisas, talvez algumas virtudes que a gente espera do marido, da esposa, dos filhos, talvez você vai ver lá no final da vida, mas não perca a esperança no seu casamento. Amém, meus irmãos? Não deixe de lutar pelo seu casamento e não deixe de olhar pelo seu casamento, não pela ótica dos filmes de Hollywood, não pela ótica dos dramas e romances das novelas mexicanas e da Globo. Olhe pela perspectiva da Escritura. Veja a sua esposa como obra do Espírito Santo, como uma mulher de Deus, em quem Deus está trabalhando, em quem Deus está modelando, preparando para ser uma irmã segundo a estatura de Cristo, de varão perfeito, e nós também. Vou usar uma última ilustração. Lá em Curitiba, eu pastorei por 16 anos lá, eu tive um problema com o irmão. E eu posso contar aqui, pode ficar gravado, não tem problema, porque foi resolvido já, né? Tive um problema com o irmão muito sério, por alguns anos. E ele saiu da igreja. Quando ele saiu da igreja, eu fui na casa dele e falei para ele, meu irmão, você vai sair da igreja? Eu saio, porque eu não vim para ser pastor aqui para dividir a igreja, para causar contenda. Eu saio, eu vou embora, pode ficar. Ele falou, não, pastor, está tudo bem. Você fica, eu saio, enfim, está tudo bem. E nós ficamos bem por muitos anos. Ele ia, eu visitei a igreja dele, a IPB, ele foi na nossa igreja. Inclusive, ele fez uma oferta lá, várias vezes para ajudar a construir a igreja e tal. Passaram uns 15 a 16 anos. Aí, em 2019, eu vim embora para Itapetininga pastorear outra igreja aqui, né? E aí, durante o ano, todo mundo sabia que eu ia vir embora. Um dia eu estava na frente do templo, estava lá sentado, uma graminha lá da igreja, sentado, sozinho. E ele chegou lá, o irmão bem velhinho já. Ele é vivo ainda. E ele chegou bem velhinho, andando com bastante dificuldade. Ele morava na mesma rua da nossa igreja. E ele chegou e falou, ô pastor, tudo bem? Eu falei, tudo bem, irmão. Volta e meia ele passava lá. Tinha uma graminha, eu gostava de ficar limpando lá como terapia, né? E ele falou, pastor, você vai embora, né? Eu falei, vou, daqui a alguns meses. Ele falou, tá certo. Queria que o senhor levantasse, queria falar com o senhor. Eu levantei, falei, o que foi, irmão? Ele falou assim, eu queria te pedir perdão. Eu falei, perdão pelo quê? Daí não, eu falei para ele assim, Joel, pare, Joel. Falei o nome dele agora, né? Não tem problema. Se não pegou, não pega mais, né? Não vou repetir. Eu falei, meu irmão, pare com isso. Ele falou, pastor, por favor, deixa eu falar, eu preciso falar. Eu falei, então fale, meu irmão. Ele falou, eu peço perdão, pastor, pelo que eu fiz. Eu quero pedir perdão. Eu falei, tá bom, meu irmão, se você acha que é importante para você, tá bem, tá jóia, eu te perdoo, tá tudo certo. Vamos lá, abraçamos, foi muito gostoso, é emocionante. 16 anos depois, irmãozinho com uns 80 anos, e ele foi lá. E aí eu conto essa história direto, porque eu contei em vários lugares, né? Que eu falo assim, isso é coisa de crente, não é? Demorou 15 anos, pode demorar 30 anos. Alguns pecados nos nossos casamentos, alguns defeitos nos nossos relacionamentos de marido e mulher, de filhos, entre nós, pode demorar 10 anos, 20 anos, mas você não tem fé que Deus é poderoso para transformar a nossa vida, meus irmãos? Você não tem fé que nós estamos sendo trabalhados pelo Senhor, de que Cristo está modelando a igreja, modelando a cada um de nós? Então vamos olhar para as nossas famílias
com fé. Vamos olhar para os nossos relacionamentos pela ótica da cruz, do Evangelho. Quando vocês olharem para os seus maridos, para as suas esposas, todos os dias, para os seus filhos e netos, vejam que eles são pecadores, mas não são só pecadores. Certo, dona Olga? São pecadores que foram remidos por Jesus, que foram comprados por preço, não preço de prata, ou ouro, ou coisas do gênero, mas pelo precioso sangue de Jesus. As nossas esposas, antes de serem nossas, elas pertencem ao Senhor. Os nossos filhos, antes de serem nossos, meus irmãos, a nossa família, eles são do Senhor. E que Deus abençoe cada um dos seus casamentos, cada uma das famílias. Que a gente possa, cada dia, meus irmãos, viver batalhando, estudando, nos esforçando para levar o Evangelho para os nossos lares, para os nossos casamentos, para os nossos relacionamentos. Queria orar com vocês, vamos orar? Ó Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, o Senhor é o Deus da família, o Senhor foi quem criou Adão e Eva, o primeiro casal, o Senhor foi quem deu filhos a eles, o Senhor é o Deus que nos planejou, Pai, que nos criou, criaturas feitas à imagem e semelhança do Senhor, e nós reconhecemos, Pai, que como criaturas somos dependentes, temos muitos limites, temos muitas falhas, temos muito o que aprender, muito o que nos desenvolvermos, muita sabedoria para aprender ainda, Deus bendito. Nós somos criados à imagem do Senhor, sabemos que o pecado afeta isso, mas nós somos criaturas feitas à imagem do Senhor, afetadas poderosamente, totalmente corrompidos pelo pecado, pela queda. Nós sabemos quem somos, ó Deus, porque a Tua palavra nos diz muito bem e porque nós mesmos temos visto as nossas escolhas, temos visto que somos pecadores pelas nossas vidas que tínhamos antes de Cristo e até agora pelos pecados que volta e meia cometemos. Mas nós Te louvamos, Pai, acima de tudo, porque a nossa família, a nossa igreja, a nossa comunidade foi amada na eternidade pelo Senhor. O Senhor nos elegeu antes da fundação do mundo e nos chamou para sermos santos. E agora, Pai, nós somos a família da aliança, onde maridos são chamados a amarem as suas esposas, a dar a vida pelas esposas, como Cristo amou a própria igreja, onde as esposas são mulheres que, ainda que pecadoras, são chamadas pelo Senhor para se submeterem aos seus maridos, para amarem seus maridos, para viverem juntos de verdade como uma só carne. E nós temos recebido como fruto dos nossos relacionamentos filhos, Pai, que são pecadores também. Já desde o ventre de suas mães, Tua palavra diz que nós somos formados em pecado, mas nós Te louvamos porque nós também fomos formados em Cristo como novas criaturas, lavados no sangue do Cordeiro, no sangue do Redentor, em quem nós temos vida, em quem nós temos esperança. Ó Deus bendito, que a Tua palavra cada dia mais influencie as nossas famílias, que a fé no Senhor da aliança cada dia mais determine a forma como nós conduzimos os nossos lares. Abençoa-nos, ó Deus, para sermos homens segundo o Teu coração, mulheres segundo o Teu coração, filhos segundo o Teu coração. É a nossa oração, Pai, nosso pedido, nosso desejo, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, queridos, pela paciência e pelo tempo.